Olá, seja bem-vindo ao nosso REC Encontro, é o podcast do Reencontro da Associação Bahia Norte. Sabe, em Lucas 15 contam 3 histórias. Primeiro da ovelha perdida, depois da moeda perdida e depois do filho perdido. E você sabe que o filho perdido, na verdade, não é o que sai, é o que está dentro de casa. Mas o outro também faz parte dessa história e, na verdade, essa história tem 2 protagonistas. E por isso estamos aqui com convidados especiais para conversarmos um pouco de como podemos nos envolver como igreja forte, povo de Deus, para levar pessoas que estão distantes aos pés de Jesus neste mês do evangelismo de julho. Eu estou aqui com o meu presidente, o pastor Weber Thomas. Pastor, conta para a gente como que nós podemos encarar aqui na nossa associação este plano tão especial do reencontro. Que bom, pastor Gleison, estarmos juntos aqui. E que bom a gente poder pensar um pouquinho nesse assunto tão profundo, tão especial. Gostei da sua expressão aí, REC Encontro, né? Que coisa legal, é isso aí. De fato, Lucas 15 é um capítulo maravilhoso. É um capítulo que nos faz pensar. E você falou muito bem especial, 2 protagonistas. Eu vou até aumentar um pouquinho mais. Tem um terceiro protagonista fantástico. O mais importante. Não é? Então, o que acontece? E Lucas 15 responde uma murmuração, né, que está logo ali no versículo 2, quando Lucas relata, né, que os fariseus e escribas o murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Interessante, não é? Você fez menção da ovelha perdida, da moeda perdida, e gostei da sua colocação aí, do filho perdido que estava perto dentro, mas do filho perdido que estava fora. Tudo que nós fazemos como igreja tem de ser dentro do contexto o que Jesus faria em nosso lugar. O protagonista principal da primeira história não é a ovelha. É o pastor que sai e vai buscar a ovelha. O protagonista principal da segunda história não é a moeda, mas é a mulher que revira a casa, varre a casa, acende a candeia para encontrar a moeda. E o protagonista da terceira história não é nem o primeiro filho, nem o segundo, é o pai. É o pai que está em casa, que olha para a estrada, talvez com os olhos cheios de lágrimas, esperando o filho voltar. E quem primeiro vê o filho é o pai. E antes do filho falar um A, o pai o abraça e o beija. E manda trazer roupas limpas e o anel de filho. Que coisa fantástica. Como é que a igreja pode lidar com estas múltiplas situações de pessoas? Uma que está longe, perdida, e que não sabe voltar. Uma que está dentro, perdida, e não sabe que está perdida. E o outro que escolheu ir para longe e se perder. Mas nos 3 casos, o céu se derrama para buscar, para procurar. Então, pastor Gleison, esta live aqui fala daquilo que deve ser a essência da nossa vida. Não pode ser apenas um projeto, uma semana, tem de ser nosso estilo de vida. E eu fico feliz porque o Ministério Jovem tem essa visão especial. Olha, está chegando aí Julho Jovem, olha que coisa fantástica, né? E a gente fica vendo assim, que oportunidade do Julho Jovem, depois vai ter a Semana de Oração do Jovem, depois vai ter ali os domingos especiais dos jovens. E o lindo de tudo é que vai ter também o REC. É isso, né? O reencontro, né?
Que coisa fantástica. É a igreja toda se unindo para fazer o papel de Jesus em procurar, buscar, restaurar e promover o reencontro. Enquanto o senhor estava falando aí, eu estava pensando, cada história de um perdido tem uma filosofia interessante. Mas em todas elas parece que tem alguém procurando. É assim com a ovelha que se perde, o pastor vai buscar ela. É assim com a moeda que a mulher tinha recebido como algo muito especial para a sua vida e ela faz de tudo para encontrar na sua própria casa. E é com a história do filho que vem. E ali há uma parte bem importante que é quando o pai manda colocar anel no seu dedo, lhe dá uma roupa nova e lhe pôr sandálias nos pés. É interessante que essas são as mesmas expressões usadas no Antigo Testamento para com José, quando ele se torna alguém importante ali para Deus. E eu queria conversar um pouquinho com mais um convidado nosso aqui, um convidado especial, é o nosso secretário ministerial. Pastor Abraão, explica para a gente como são essas moças e alguns rapazes também, que de forma tão especial sabem os nomes de todas as pessoas da igreja, daqueles que estão ainda e daqueles que já estão distantes, que é o nosso alvo para trazer nesse mês de evangelismo. Pastor Gleison, podemos chamar de Cross também, Pode. Né? Cada ouvinte também que nos recebe em sua casa, ou talvez no carro, né, enquanto dirige, ou em qualquer lugar. Que alegria podermos bater esse papo aqui hoje. E que responsabilidade você jogou sobre os secretários e secretárias, né, de nosso campo. Nós somos hoje 509 congregações, né? Nós estamos falando aí de quase 35 mil membros, né, divididos nessas igrejas, né? E, de fato, espera-se que cada secretário e secretária conheça não só o nome, mas a vida um pouquinho, né, chegue perto de cada um destes. Nós falamos de números, mas, na verdade, cada número é a soma de nomes, de pessoas que são alvos do reino de Deus, né? E, de fato, pastor, nossa igreja tem uma preocupação muito grande com estes que estão com seus nomes no registro, ou que nem mais estão com os nomes do registro, por alguma razão, mas que não têm mais a mesma ligação com Cristo Jesus, que precisam de um renovo espiritual, que precisam de uma restauração, de um compromisso também com a missão, né? Então, a gente não olha só para aqueles que ainda estão com o nome no registro, mas, digamos assim, um pouco offline, né, da igreja, de Cristo, mas olhamos também para aqueles que, nos últimos anos, principalmente, deixaram a nossa fé. E olha que são números grandes, amigo. Nós temos mais de 7 mil pessoas de todo o norte da Bahia que, nos últimos 5 anos, tiveram seus nomes desligados da nossa igreja. São muitos nomes, né? São muitas vidas. E nós temos, hoje, um pouco mais de 4 mil nomes que estão marcados na nossa secretaria como aqueles que precisam de um resgate, que precisam de se reconectar, né? A gente, no nosso programa de classificação, os coloca exatamente como a resgatar. E a nossa crença é que todas estas pessoas, primeiro, são alvos da graça e do amor de Deus. O pastor deixa as 99 ovelhas e vai em busca de uma. E nós somos o representante do grande pastor, que precisamos estender a mão. E eu gosto de um pensamento que está no livro Parábolas de Jesus, que diz assim: a igreja precisa compreender que se a ovelha perdida não é trazida ao aprisco, vagueia até perecer. E muitas vezes descem à ruína pela falta de uma mão estendida para salvá-la. Qual é a minha crença aqui, pastor? Se depender dos jovens, se depender dos secretários e secretárias, e se depender dos muitos outros ministérios que dão as mãos ou devem dar as mãos a este movimento, eu chamo de o reencontro de não só um evento, mas um movimento que deve ter ações ao longo de todo o ano e tem seu ponto alto no mês de julho, aí integrando também a Semana Jovem. Então, este movimento, se depender dos jovens secretários de outros departamentos,
não faltará uma mão estendida para salvar. Alguém pode até não querer voltar, mas o que não pode é faltar uma mão estendida para resgatar. Eles não voltam sozinhos, eles não sabem voltar sozinhos, eles precisam desta mão estendida. Há algum tempo atrás, não muito tempo, senão vocês vão descobrir a minha idade, a gente dizia assim que quando alguém sabia muito é porque tinha a senha. E os nossos secretários têm a senha. O ACMS é a área deles, são eles que têm um acesso especial a essa lista de pessoas tão importantes que fazem parte da nossa congregação, mas que também é composta por alguns amigos que estão distantes. E sabe, alguém quando se afasta da igreja, ela tem o seu motivo. E eu queria apresentar para você mais uma convidada especial. Ela é jovem, líder de jovem, cantora. Fala um pouquinho para a gente de você, seu nome, de onde você vem, o que você faz. Eu sou Miralva, eu sou coordenadora jovem do distrito de Tancredo Neves. Também sou diretora de música hoje, lá na igreja, então coordeno ali também a equipe de louvor, o serviço de cântico ali na igreja. E hoje estou aqui, né, para compartilhar com vocês, então vamos conversar um pouquinho. Então, Miralva, um jovem, quando ele se afasta da igreja, normalmente, o que ele está procurando? Quando um jovem se afasta da igreja, normalmente ele está procurando pertencimento, propósito, relacionamentos mais profundos, que talvez ele não tenha conseguido criar ali dentro da comunidade, e também um acolhimento. A gente sabe que a fase, né, a juventude traz muitos desafios. O mundo abre um leque ali de opções, então são muitas dúvidas. Às vezes eles saem à procura de respostas que eles não encontraram, né, ali dentro da comunidade, enfim. E diferente do que muitos falam, né, às vezes as pessoas falam tipo assim, é porque não teve um encontro realmente com Cristo, não está na igreja por conta de Cristo. Às vezes esse nem é o ponto principal. Às vezes também nós, como comunidade dentro da igreja, nós não estamos refletindo esse amor de Cristo, né? Porque ali eles estão perdidos, eles estão com algumas dores, eles estão precisando de respostas, e a gente, enquanto irmãos, ali, enquanto comunidade, não estamos conseguindo acolher, pegar na mão junto, e se a gente não sabe da resposta, ir junto à procura dessa resposta para eles nesse momento. Eu me lembro de dois personagens especiais da cultura mundial. Um é o John Lennon. John Lennon teve a oportunidade de frequentar uma igreja. E ele não conseguiu ficar porque se sentiu machucado com a igreja e foi para nunca mais voltar. Ele poderia ser reconhecido como alguém que cantasse para Jesus ao longo da sua história. E não foi assim que aconteceu. Bill Gates, a mesma coisa. Teve uma simples questão com um professor de religião no colégio, onde perguntou o que Deus faz para que pessoas que estão morrendo de fome possam ser alcançadas. E o religioso não soube explicar. Talvez essa seja uma das questões que nos cercam e divergem com as nossas ideias, com a nossa cultura, e que requer uma atenção nossa como igreja para cuidar de quem está saindo e está voltando, mas também cuidar de quem está dentro, né? Esse é um desafio grande para a gente. Semana passada, na classe, né, a gente ali debatendo o estudo da lição, mas aí a gente terminou entrando num ponto em que alguém falou assim, nós não somos mais conhecidos como a igreja que ama. Há um momento atrás, eu imagino que fôssemos mais. E aí eu levantei um ponto e disse, há um tempo atrás, se a gente for pensar a depender do tempo, nós não éramos os jovens nem os adultos daquela época. Nós éramos adolescentes, as crianças, então, de certa forma, não tínhamos tantas responsabilidades. Eram outros adultos, outros jovens que estavam ali na frente. Se hoje a nossa igreja não está mais sendo reconhecida dessa forma, quem, de certa forma, soltou a mão aí dessa responsabilidade, visto que hoje nós somos os jovens, nós somos os adultos, né? Às vezes a gente olha assim, aqui é a igreja, e a gente coloca isso numa instância nossa, mundial, organizacional,
Mas lembrando que se as pessoas individualmente não fizerem esse trabalho, ele não vai acontecer. Às vezes a gente pode ganhar uma fama muito boa porque uma pessoa fez uma boa ação e também ganhar uma fama muito ruim porque uma pessoa tomou uma atitude ruim. Então, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente fala que a igreja já foi, em que lugar que eu me coloco nessa situação, em que lado que eu estou. Nesse ponto aqui, a Miralva estava falando ali, e eu fiquei pensando, às vezes nós deixamos nossos olhos irem para outros horizontes. Em vez de nós pensarmos na ovelha que está perdida, a gente fica querendo colocar uma lista. Por que ela foi? O que aconteceu com ela? Como que ela foi? Não importa. O que importa é que ela está lá. Ela saiu, andou sozinha de repente, achou de repente o pasto do vizinho mais especial e foi atrás. E quando se viu, está perdida, ela não sabe voltar. O pastor tem de ir atrás. E quem que é o seu pastor? Quando Jesus apresenta aqui a parábola, o bom pastor, lá em João 10, ele é o bom pastor. Mas aqui em Lucas 15, o pastor somos cada um de nós. Nós é que vamos atrás. Então, é uma competência da igreja estar olhando não o porquê, mas o que aconteceu. E não alistar quais as razões, mas buscar trazer. E lembrar que quando o pastor encontra a ovelha, ele traz nos braços, com amor, com alegria. E a Bíblia deixa bem claro, chama todos os vizinhos e amigos e fala, já achei a minha ovelha, se regozijem comigo. Então o que acontece? Não é hora de ficar perguntando por quê, como, quando, e não é hora disso aqui. É hora de virar a página, uma nova vida em Cristo Jesus. Pastor Weber, o senhor fez me lembrar que a gente, como secretaria, né, nós temos que ter um cuidado muito importante com esse aspecto. Porque há muitos secretários que, com uma boa intenção até, mas talvez precisando crescer um pouquinho no entendimento do assunto, quer muito enxugar a lista de membros. Olha, nós temos que deixar uma lista limpinha, somente quem está congregando é que, de fato, tem que estar na lista. E, de fato, a gente tem que ter um equilíbrio com isso. Claro, nós temos que, como igreja, sermos também zelosos em fazer o processo disciplinar quando for necessário, mas acredito que mais importante do que a gente ter essa preocupação extrema com a lista limpinha e enxuta é a gente se preocupar com pessoas, né? Inclusive, quando o nome é removido da lista, não significa dizer que foi removido do coração de Deus, não deveria ser removido também do coração da igreja. Alguns que falam assim, pronto, agora não temos mais conta com essa pessoa. Seria esse o pensamento de Deus? É hora de acender a candeia. Opa. E revirar a casa. Exato. E procurar a moeda perdida. Exatamente. E aí, pastor, só acrescentaria um detalhe que, assim, em alguns casos, nós, como igreja, precisamos reconhecer que falhamos em alguns momentos, né? Muitas ovelhas estão feridas e nós, como igreja, somos os representantes de Cristo, temos que ter coragem para reconhecer isso, né? E apresentarmos o nosso abraço e o nosso acolhimento a muitos que só vão voltar se a gente tiver essa atitude também. É interessante, pastor Abraão, que Lucas 15 não faz parte de livros proféticos que relaciona sempre a mulher com a igreja. Mas aqui é uma mulher que está procurando a moeda. E se a mulher simbolizar a ação da igreja, essa igreja somos nós. A noiva de Cristo. A Né? noiva de Se Cristo. fosse um escrito profético, né? Se fosse um escrito profético. Exatamente. Mas eu acredito que o Senhor sempre é interessado e Ele sabe o que faz. E intencional no que fala. E intencional. E é por isso que tem alguém que conhece da lista da igreja, do hall de membros, dessa turma tão especial. Posso te garantir. Expert. E assim, ela consegue notar antes de todo mundo quando alguém está faltando. Melhor do que ir buscar alguém que saiu é não deixá-lo sair, né, amigo? Sim, também, né? que primeiro ela começa a perceber ali na chamada da Escola Sabatina, Unidade de Ação. Contagem de membros que ocorre no 2º e 7º sábado, tem todo um cuidado, né? Mas eu quase falava o nome dela, deixa ela se apresentar, né? Então vamos conhecer a Paula. Paula, de onde você é e o que você faz na igreja?
Então, pastor Cross, meu nome é Paula, né, como o senhor mesmo mencionou. Eu sou membro ali da igreja do Distrito do Piranga, né, igreja sede, sou secretária e também distrital de secretaria dentro do distrito. Legal, maravilha. Paula, você também cuida de uma outra área da igreja. Você quer explicar um pouquinho para a gente qual área é essa e como você atua e qual é a importância desse ministério da Igreja Adventista aqui na região da Bahia Norte? Então, além da secretaria, né, onde eu faço esse trabalho, o interno e também orientando as demais secretárias dentro do meu distrito, eu também oriento o pessoal da ASA, né, a Ação Solidária Adventista, trabalho ali com a ADRA. E esses ministérios, eles têm uma importância muito grande e relevante, né, dentro da igreja e da comunidade, onde nós vamos atrás das pessoas que um dia se afastaram, né, da nossa igreja. Como vocês todos já mencionaram, sempre há algo muito particular. Nós precisamos ter um olhar muito empático. E cada igreja local tem uma história. E cada pessoa que se afastou tem algo muito específico. Então, toda vez que nós trabalhamos diretamente com essas listas, nós não olhamos pessoas que se afastaram. Nós olhamos uma pessoa que Jesus Cristo quer resgatar. E nós, como membros, como cristãos, nós precisamos sempre lembrar lá em Tiago 4,17, que fala que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E eu, como cristã, eu preciso olhar para essas pessoas e preciso ir ao encontro delas com um olhar de acolhimento. Nós nunca podemos julgar o motivo por que essas pessoas se afastaram. Como vocês mesmos já mencionaram, muitas vezes foi algo em que essa pessoa até hoje aguarda que o Miralva ou o pastor Abraão vá até ela e peça perdão. E para resgatar essas pessoas, nós precisamos ter o olhar de Cristo, né? E quando a gente olha de fato, como o pastor mesmo acabou de mencionar, olhamos de fato para uma lista de membros, onde nós só queremos enxugar aquela lista para receber material, ou então ter aquela igreja, né, de forma bem organizada, nós esquecemos de fato o que Jesus Cristo fez por nós na cruz, né, que foi a oportunidade de salvação a cada um de nós. Amém, amém. Então, depois do que nós conversamos aqui, ficou claro de que há sempre duas histórias. Uma de quem partiu e deixou a família, deixou o curralzinho como ovelha. Ou outra história de alguém que está ali dentro de casa, esquecido, e que por algum motivo foi ofendido, teve os seus sentimentos não olhados com certo carinho, mas parece que há uma terceira história. A terceira história de um pai que resgata e que faz isso através do pastor, do ancião, da mulher que é a sua igreja. E isso nos leva a conversarmos um pouco sobre mais um assunto especial do nosso REC Encontro. Mas antes desse assunto, eu queria conversar com o meu secretário aqui sobre coisas que vão acontecer no nosso campo. E nós estamos em um projeto muito especial de oração com as secretárias e com os jovens. Opa, nós lançamos isso no momento de um... Como é que é o nome lá? Forja. Forja. Né? O Encontro Forja foi um momento que surgiu ali uma ideia muito bacana para a gente aquecer a parte que é fundamental, sem a qual não existe resgate, não existe reencontro, que é o nosso coração se inclinar para Deus, para que tenhamos mais amor pelas almas, porque sem amor pelas almas, um projeto não vai resolver em nada. Sem amor pelo perdido, qualquer ação que fizermos será só mais uma ação. Não haverá transformação. Então, sem oração, ações não transformam, mas com oração, nós queremos que essas ações transformem. Então, nós estamos desafiando a igreja, cada um pode orar no horário que quiser, isso aí é natural, mas um horário sugestivo. Como chegamos a esse horário? Nós nos lembramos que o nosso campo tem 41 distritos pastorais. Né? Aqui temos o distrito de Piranga representado, o distrito de Tancredo Neves representado, são 41. E aí pensamos assim, 41 distritos, nós queremos orar por todos eles. E se nós orarmos em cada distrito, nesses 40 distritos, por 100 jovens, 100 pessoas que se afastaram, que estão um pouco desconectadas de Cristo, da igreja, ou até muito desconectadas, né? Seria um movimento bonito, né? 41 vezes 100 pessoas envolvidas, olha. E se dessas 100, já na semana do evangelismo jovem, que é também a semana do reencontro, me ajude aí com a data, senhor Rávio, 18
a 25 de julho. Né? E se nessa semana cada distrito puder levar a Cristo pelo menos 10 pessoas retornando aí de maneira especial. Né? Então, esse horário que vou mencionar é um lembrete disso. O horário é 4h10, tanto da manhã, mas de manhã, madrugada. É isso mesmo, a gente tem que ter desafio, não é? 4h10 da manhã e 4h10 da tarde também, para lembrarmos desses 41 distritos envolvidos e dessas 410 pessoas que, pela graça de Deus, retornarão a Aprisco. Claro, a gente está trabalhando com um número muito maior, mas e se pelo menos 10, hein, pastor, retornarem nesse período, já será um bonito e grande movimento. Então, estamos orando e quero desafiar você aí que nos ouve, que nos assiste, a também interceder, porque a oração tem poder. Então vamos fazer o seguinte, temos 2 convidadas especiais aqui, como foi combinado com elas antes, a nossa querida Paula vai fazer um convite especial, olhando para a câmera 1 ali, para todo secretário da igreja e a igreja também fazer parte desse movimento de oração que nós estamos envolvidos para o evangelismo do mês de julho, que é, na verdade, também o começo da nossa primavera. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, agora a senhora vai olhar para aquela câmera e vai fazer o seu convite. E logo após, a Miralva vai fazer para os jovens, para que todos eles também se envolvam com a gente. Olha aí, vamos lá. Pode? Meninas, que grande parte das nossas secretárias são meninas e meninos também. Esse é um momento onde nós nos juntamos, né, junto com o Departamento Jovem, para tentarmos fazer o nosso melhor. Então, eu quero convidar a cada secretário e secretária para sentar junto com a sua liderança, junto com o seu pastor, verificar essa lista no sistema de secretaria. Você tem o GER, onde você sempre está ali, tanto mensalmente ou trimestralmente, fazendo a revisão, né, dos seus membros, quem são frequentes, quem não são frequentes, quem está a transferir, mas a nossa preocupação agora são os membros a resgatar. São esses membros que estão aí no sistema de secretaria, você vai pegar essa listinha, sentar juntamente com a sua liderança e fazer a distribuição, né, verificar o melhor método para poder visitar essas pessoas, para no dia do nosso reencontro a gente ter essas pessoas junto conosco. Mas é claro, trabalhe isso no mês de junho. Claro que junho já está acabando, mas você tem ainda algumas semanas para você trabalhar algumas estratégias e convidar esse pessoal. Mas o mais importante é orar, entregar primeiro a sua vida, né, a Deus, pedir que o Espírito Santo vá à frente para nós fazermos o melhor trabalho. E agora é a vez dos jovens, com a nossa querida Miralva. É contigo. O bom é que foi tudo combinado, né? Claro que foi. Galera, nós temos uma missão gigante nas nossas mãos. E claro que a gente não vai fazer feio, né? Então, conto com vocês. Nós, nesse momento, estamos entrando numa batalha espiritual seríssima, mas o vencedor está conosco. E aí, eu queria convidar você, junto com a sua turma, né, a relembrar das pessoas que já estiveram com vocês. Aí, tanto nos pequenos grupos, nos clubes de jovens, né, ali um certo tempo atrás, os jovens um pouco mais, né, os jovens plus, aquele jovem, aquele seu amigo, que você tem uma foto, eu tenho certeza que hoje você pode revisitar aquelas fotos nas atividades da igreja e você vai sentir falta de alguém. Então, pare, né, para orar por essa pessoa e por outros jovens que você também sente falta dentro da sua igreja. Então, ore por isso, ore por você mesmo e participe desse movimento, porque sem você, né, a gente não vai ter tanta abrangência. Claro que a gente vai conseguir, mas você vai fazer toda a diferença. E só um pequeno adendo, é interessante também, porque assim, muitas vezes a gente se atenta demais somente à lista a resgatar. E os nossos pastores, eles podem também, né, dentro do próprio sistema, tem um filtro que a gente pode verificar as pessoas que já foram removidas e aquelas pessoas que são bem mais antigas na igreja, com certeza elas também têm nome de pessoas que precisam ser resgatadas. Então, esse detalhe é muito importante, você sentar com pessoas pioneiras da igreja, verificar quem são essas pessoas, porque sempre tem uma mãe que tem um filho que está a resgatar, tem um pai que saiu da igreja, tem jovens e tem uma série de situações. Então, nós precisamos estar prontos para poder entender quem são essas pessoas, para nós trabalharmos dentro dos pequenos grupos, dentro das unidades de ação, dentro de visitações que são feitas. Então, a gente precisa ter esse olhar de acolhimento neste momento.
Pastor Cross, deixa eu aproveitar que ela mencionou ali pequenos grupos, o movimento dos jovens e todas as classes, todas as faixas etárias. Pastor, eu creio que o ambiente mais favorável para a gente acolher alguém que se afastou é o pequeno grupo. É mais fácil a gente levar alguém para o pequeno grupo do que de volta para a igreja, até porque há uma pesquisa que foi feita que a razão número 1 porque muitos que se afastaram, mesmo desejando voltar, não voltam, chama-se vergonha. Voltar para o lugar onde a gente fracassou, onde a gente falhou, onde a gente feriu talvez, ou foi ferido, é muito desafiador. Muitos gostariam de voltar, mas se sentem envergonhados para isso. Agora, imagine se um pequeno grupo, ao invés de fazer na casa X, a comum, diz, hoje nosso pequeno grupo vai ser na casa de fulano, que tá frio na fé, que se afastou, e chega lá todo mundo demonstrando amor, carinho, etc. Ou se há um convite muito forte, muito aquecido, por exemplo, dizendo, dia tal é o dia do reencontro no nosso PG. Vamos fazer um bolo, vamos fazer uma festa. Inclusive, nós estamos propondo aqui como Associação Baiana Norte, como fizemos ano passado, que o dia 10 de julho, anote aí essa data, porque está já pertinho da gente, 10 de julho como o dia do reencontro no PG. Então, antes do reencontro na igreja, de 18 a 25, né, como data geral de toda a União, do campo aqui também, que tal o reencontro no pequeno grupo, aquela festa bonita, aquele momento de acolhimento, aquele aconchego. Agora, é claro, se a gente não se preparar para isso, se a gente não convidar, se a gente não preparar os detalhes, não vai dar certo. Por isso, é hora de a gente se ajustar, se organizar e fazer bonito para primeiro termos um lindo reencontro no PG e depois mais ações que vão fazê-lo também ir para a igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Que seja um grande movimento, que seja a expansão do amor de Deus através da gente, nos pequenos grupos, em tudo que você pode fazer. Aí tem gente que está se programando para fazer este movimento de evangelismo na praça, no colégio, em algum lugar na rua, nas associações sociais. E é bonito de ver a turma se programando. Já tem gente dizendo, pastor, estou acordando 4h10 da manhã para orar, se envolvendo também no movimento. Mas sabe que me chama a atenção é que nossa igreja é uma igreja muito organizada. Ela tem instituições como colégios, hospitais, universidades. Ela mostra sua organização por onde ela está presente. E o que chama também a atenção é o motivo principal pelo qual as pessoas elas aceitam Jesus na igreja adventista. Se a gente for até o ACMS e pesquisar direitinho, o último dado sobre isso responde que 64% das pessoas aceitam Jesus na igreja adventista por conta de encontrarem na igreja amigos. Pastor Weber, nosso presidente, como que nós podemos, como igreja, ter uma hospitalidade divina, com um envolvimento na oração iguais aos projetos que nós temos? Como que nós podemos ser receptivos a pessoas que estão conhecendo a igreja e elas estão em busca de amizade, de pastoreio, de família, ou de algo que atenda à necessidade dela relacionada à família dela, aos vícios dela, ou simplesmente por se sentir alguém incomum e abandonado pelo outro? Como que nós, como igreja, poderíamos agir em nome de Jesus, em favor dele, para que esses amigos conheçam o próprio Jesus? Eu volto para Lucas 15. Já imaginou se o pastor fosse procurar a ovelha com uma prancheta e um papel? Como é seu nome? Por que você saiu? Você sabe o que você merece? Você sabe que está em risco? Você sabe o que a comissão vai pensar de você? Você sabe o que as pessoas estão pensando de você? Ou se a mulher falasse para a moeda, se a moeda pudesse pensar e falar, por que você se escondeu? Por que você não assumiu o seu lugar? Por que você não está, de fato, participando das ações da igreja? Sabe, às vezes nossas expectativas podem até nos impedir de conseguirmos fazer o que deve ser feito. E, na realidade, não é nossa expectativa, tem que ser a expectativa de Deus. Porque a igreja não é um fim em si mesma.
Então, quando alguém chega na igreja, vai querendo encontrar-se com o Senhor Jesus. E quando chega ali, de repente tem uma recepção tão calorosa, tão amistosa, e a pessoa sente-se ali, de fato, recebida, aceita, abraçada, já se sente em casa. Se você põe uma recepção onde você tem jovens na recepção, tem pessoas adultas na recepção, tem até, talvez, adolescentes na recepção, cada qual com a sua faixa etária. Eu fico pensando ainda, vamos imaginar, será que a igreja deveria pensar em reencontro somente no mês de julho? E por que não pensar em reencontro no Caleb? Por que não pensar no reencontro no pós-Caleb em fevereiro? Por que não pensar no reencontro na Semana Santa, março e abril? Por que não pensar no reencontro na família, no evangelismo feminino? Pastor Abraão que tem uma frase bonita, né? Cada encontro, um reencontro. A gente precisa lembrar de que todo dia que nós estamos na igreja é uma oportunidade. Olha que lindo o pastor da primeira parábola, deixou as 99 guardadas e foi atrás de uma só. A recepção, o acolhimento, a hospitalidade, o carinho, a atenção, a preocupação. De repente, uma ligação pós-culto. De repente, uma visita por parte dos jovens. Que coisa fantástica. Não pode ser um projeto, tem que ser um estilo de vida. Quando nós aceitamos a Jesus, é para viver em Jesus e o Espírito Santo viver em nós. Então, através do Espírito Santo, as pessoas vão ver de que nós amamos as pessoas, não é só a presença dela na igreja, é ela. É ela. Ou vai me dizer que o pastor estava interessado apenas na ovelha e no aprisco? O pastor estava interessado na ovelha. Foi atrás dela. Porque olhou para o aprisco e sentiu falta de uma. Isso não é projeto, isso é estilo de vida. E eu digo uma coisa para você, na pergunta que você me fez há poucos instantes, nós precisamos pedir, Senhor Deus, me ajude a ter a visão do céu, da salvação. Salvar uma pessoa é a razão pela qual Deus nos chamou. E quando nós estamos aqui, fazendo parte da liderança da igreja, parte da membresia da igreja, isso não é um fim em si mesmo. Isso tem um propósito, tem um objetivo. Buscar o outro. Isso é discipulado, não é? E a gente cresce. A gente cria raízes profundas quando nós estamos envolvidos nesse processo de salvação. Porque quanto mais você se envolve em salvar, mais você está operando a sua salvação com temor e tremor para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, amém. Nós sabemos que as novas gerações, elas têm um tato diferente para fazer amizade. A gente pode não se conhecer muito bem, mas se duas crianças se encontram ali e elas são de famílias diferentes, elas começam a conversar, a brincar, a compartilhar os brinquedos. Assim são com os aventureiros, com os bravadores e com os jovens. Eles parecem ter atributos distintos que fazem o seu comportamento chegar mais próximo um do outro, porque talvez se identifique melhor um com o outro. Mirava, como que a amizade dessa turma pode contribuir para que haja um discipulado na igreja? Eu acho que nesse ponto aqui da amizade, eu sempre gosto de colocar que a gente pode pôr em prática o amor de Cristo me motiva. Eu gosto do constrange. Né? As pessoas, tem gente que não gosta, eu gosto da palavra constrange, porque eu coloco assim que às vezes o amor é tão constrangedor que você fica sem alternativa. Né? Às vezes acontece ali de um jovem ter um pensamento
sobre algo, tem uma dúvida sobre algo, ou então está passando por certa dificuldade, ou está andando com outro, participando junto da vida um do outro ali, e observando o outro, ele vai mudando. Né? A gente vai andando com as pessoas e a gente começa a mudar nosso estilo de vida, nossa forma de pensar. Às vezes a gente encontra respostas e aí às vezes as pessoas, né, o jovem, ele vai ter até aquele receio, tipo assim, eu não quero ser crente, eu não quero ir para a igreja. Mas você começa a ver, tipo, poxa, aquela reunião de sexta-feira junto com a galera é divertida, tem comida, tem umas brincadeiras, tem um Kahoot. Legal, gostei, eu vou. E agora o pessoal vai ter um passeio. Vou também. Tem umas meninas interessantes na igreja, tem uns rapazes interessantes na igreja. Então, tudo da vida daquele jovem começa a ser envolvido em torno da comunidade ali da igreja. E ele vai se afastando da vida que ele tinha. E ele vai se afastando. Chega um momento que não tem mais para onde ele correr. Não tem. A vida dele mudou, o pensamento dele mudou, a crença dele mudou. Então, a amizade, ela tem esse poder de trazer o olhar, né, do outro para o foco correto. Né? Porque, assim, eu tenho uma amiga e a gente tem um tempo a gente fazendo esse trabalho. Ela não é adventista, ela é católica e a gente conversa muito. E eu vejo, hoje, ela sempre disse que não gostava de crente. E aí ela fala, hoje a gente tem uma abertura muito maior de conversa e 95% das nossas conversas são sobre Jesus, são sobre Bíblia, cada um trazendo ali seu ponto, às vezes a gente dá risada e tal. E ela até falou, ela disse, olha, você é a pessoa que eu mais converso sobre Bíblia e sobre Jesus, e é uma pessoa que não é da minha fé, e a gente consegue dar risada, a gente consegue conversar, eu entendo alguns pontos de vista, já vejo as coisas de forma diferente, mas é justamente, né, não tem uma pressa, né, eu não cheguei para ela e disse assim, vamos lá para uma igreja, vamos batizar, não. Então, a gente vai ali conversando, a gente vai convivendo, a gente vai quebrando barreiras, né, ali, preconceitos, e a amizade ela tem esse poder, onde a imposição cria uma barreira, a amizade ela abre uma porta. E, de fato, a gente às vezes se preocupa muito em levar a pessoa para a doutrina, que também é importante, mas esse é um passo seguinte. O texto que a gente sempre gosta de relembrar é aquele clássico texto de Ellen White, que ela diz que Jesus Cristo, primeiro, ele se aproximava das pessoas como alguém que lhes desejava o bem, supria suas necessidades, né? Atendia seus anseios ali, que fosse de alimentos, se fosse de uma área emocional, que fosse, atendia suas necessidades. E só depois de conquistar-lhes a confiança, ele então dizia, segue-me. Né? Hoje a gente está fazendo, às vezes, um caminho inverso. A gente quer que as pessoas sigam, mas sigam talvez o que é a doutrina, a nossa crença, sem primeiro darmos esse espaço. Então, existe um poder gigantesco na amizade. O fator amizade, ele é determinante. É muito difícil a gente dizer para alguém que a gente ama, para alguém que temos carinho, eu não vou. Mas se a gente conquista esse coração, agora tem que investir, né? Investir tempo, às vezes recurso, etc. Sim. O que a gente às vezes não está disposto a fazer, né? Nesse mundo muito tecnológico, de cada um vivendo no seu casulo, no seu espaço, parece que a gente está se distanciando um pouco mais. Mas a necessidade humana de conexão real nunca diminuiu, muito pelo contrário. Em nossos dias ela é maior ainda, porque os relacionamentos são muito descartáveis, são muito frágeis. Então, quando se encontra alguém que realmente está disposto a estender a mão com verdade, com carinho, essas pessoas vêm junto com a gente. Então, a amizade é, sem dúvida, fundamental. Eu gosto de usar... uma coisa que eu acho muito interessante, eu brinco com a minha mãe, disse ela que ela é caçadora de velório. Mas, assim, a minha mãe ela tem um dom que eu admiro muito, às vezes ela não conhece as pessoas, às vezes ela está andando no bairro e ela, assim, passei ali, está tendo um velório. Entrei lá, não tem um chá. Então, aí, isso ela já está fazendo um chá. Já vi que ela é boa de chá. Ela já está fazendo um chá. Ela já sai, já foi. Só pode ser de boldo, né? Tem que ser já fez um chá.
Aí, às vezes, ela volta, tipo assim, "Ih, não tem ninguém, tá um silêncio, o sepultamento vai ser daqui a pouco, não tem ninguém." Aí ela já liga para uma irmã, já liga para outra, todo mundo sai com o inário embaixo do braço, aí chega lá, canta, Ministério isso, hein? canta, aí faz uma oração e sai. Depois, elas vão, visitam. E, com isso, eu já vi minha mãe conseguir bastante estudos bíblicos, porque ela simplesmente passou na frente de um velório e viu que o pessoal, tipo assim, tem lá, não tem nada, o pessoal não tem um chá, às vezes ela faz sopa, caldo, leva, porque sabe que o pessoal vai passar a noite ali. Então, essa forma, às vezes a pessoa talvez nem quisesse depois receber uma visita ou ouvir falar de Jesus, mas a pessoa ficou tão constrangida com a atitude que ela termina aceitando e dali. Ela é sabida, e esse momento é fundamental, a pessoa está sensível. A gente precisa conhecer as pessoas em suas fases e etapas da vida. Quando o coração está mais sensível por casamento, né, pastor? Para casamento, porque perdeu alguém, porque está desempregado, o coração está mais aberto para algo especial. São as oportunidades. E as pessoas sabem, elas sentem, quando nós nos aproximamos delas, com segundos interesses. Ou se estamos interessadas nelas. Porque aquela questão, se nós estamos interessadas nelas, não importa o que aconteça, nós estamos ali. Parabéns, Mirava. Eu acho que seria bom dizer para sua mãe de que é lindo esse testemunho dela. Parabéns. Bem, eu gostaria, o apresentador está soluçando, isso é muito bom, né? Muito dinâmico isso. Isso quer dizer o quê, amigo? Quer dizer que eu estou com frio, não estou brincando. Não, é que eu estou com alergia. Com alergia, a gente vai começar uma série de semanas de orações, evangelismo. E aí, quando eu tomo bastante medicamento, o meu médico, Dr. Fábio, quero mandar um abraço para ele, passou uns medicamentos aqui, mas dá esse soluço. Acho que isso é abstinência de batismo, assim, do reencontro, já está se preparando. Não, sábado que vem, lá em Curaçá. Tem batismo. Tem glória. batismo, amém? Então tá bom. Mas eu quero me dirigir aos 4 de uma vez só. Então vocês vão precisar resumir em uma frase curta. Qual foi o gesto mais simples que você já viu quando abriu o caminho para alguém se reencontrar com Jesus? Posso começar. Na verdade, a gente ouve muitas histórias, né? Eu atuo na área de secretaria já há 2 anos e meio, e a gente vai ouvindo dos reencontros ocorridos por aí. Então, tem várias ações, mas eu destacaria uma ação que já ocorreu no distrito de Ponto Novo, onde a turma se organizou para escrever cartas, e eram cartas anônimas, tipo assim, Paula está aqui comigo, mas ela escolheu um codinome, por exemplo, Esté, um nome bíblico qualquer um, e ela assinava aquela carta e entregava para várias pessoas. Então, a ideia eram 40 dias, a Paula estaria escrevendo 40 cartas, mas para 40 pessoas também diferentes. Então, imagine 40 jovens escrevendo para 40 pessoas, e eles com nomes diferentes. E a ideia é que essas cartas chegavam de maneira anônima, de madrugadinha alguém é entregado debaixo das portas das pessoas, e havia então um chamado para um reencontro, mas era também um reencontro tipo uma revelação. Quem foi que escreveu para mim essas cartas com esses nomes diferentes aí que eu nem conheço, né? Então imagine um reencontro que também é uma espécie de revelação, e a pessoa, aquelas cartas me fizeram muito bem, etc. Imagine se fossem cartas escritas à mão, né, que acho que dá mais algo mais pessoal, né? Então, essa ação promoveu ali naquela região um movimento lindíssimo. E a gente sabe de muita gente que voltou por causa dessa ação. E é só uma, tem muitas outras. Tem um tal de tá faltando um pedaço da pizza, né? Vai lá levar uma pizza e tá faltando um pedaço, né? Eu não queria me afastar, mas eu queria Tem uma visita também dessa. A assinatura da lição solidária. Legal isso aí. Não é? Tem também a oração intercessora, enviar mensagem de Feliz Sábado na sexta-feira. Eu tenho experiência de várias pessoas já voltaram para a igreja, amigas minhas, outras conhecidas minhas. Começamos a enviar mensagem de Feliz Sábado na sexta-feira, intercedendo pela pessoa e vai. E depois de 1 ano, 2 anos, a pessoa retornou para a igreja, reintegrou-se à igreja e hoje é líder na igreja, firme na igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. É muito importante isso daqui, a gente saber de que cada pessoa é importante aos olhos de Deus. A mesma coisa do filho pródigo. Quando o pai viu ele voltando, perguntou, por que você foi embora? Bonito, não é? Você foi embora cheio da minha herança, agora está voltando vazio. Não, o pai simplesmente abraçou, beijou, mandou trazer o anel,
de filho, roupas novas, cheirosas, sandálias dos pés, enfim, festa. Pastor, o senhor me fez lembrar só um detalhe quando tocou nessa história do filho pródigo. O filho pródigo foi muito bem recebido pelo pai, mas não pelo irmão que estava em casa, que aparentemente representa os religiosos que estão nos bancos da igreja. E que também estão perdidos. E ele representa, de fato, alguém que estava dentro da igreja ou dentro da casa, mas não com o coração na casa, né? Então, interessante que a história do filho pródigo termina de uma maneira contrastante, né? O filho que antes estava longe, agora estava dentro de casa, e o filho que estava dentro agora está fora de casa, e o pai tenta reconciliar os dois. E a história toda é construída, Cristo conta todas as parábolas para atacar um grupo de religiosos que dizia: Cristo come com os pecadores. E aí Cristo apresenta exatamente o que é a graça. Eu vim pelos pecadores. Então, uma das grandes lições da história do filho pródigo é exatamente mostrar que o filho que está dentro, se não amar o que está fora, fica de fora. Ele precisa estar disposto a receber o que se afastou. Eu poderia contar uma história, sem mencionar nomes e locais. Alguém que eu batizei, fruto de um evangelismo que eu fiz, em alguns locais por onde eu passei. E me lembro que era um jovem, e depois ele foi batizado, feliz na igreja, depois teve algum problema e se afastou. Nunca deixei de mandar mensagem de feliz sábado para ele. Ligava para ele. Quando passava perto da casa dele, ia lá visitá-lo. Hoje é um líder da igreja. Amém, amém. Firme no nome do Senhor Jesus Cristo. Perfeito? Quem é perfeito? Só o nosso Pai do céu que é perfeito. Mas interessante, eu mando mensagem para ele hoje em dia. E eu pergunto: como você está? Ele responde: pastor, um dia por vez. Firme. Tem as respostas que ele manda, respostas lindas, bonitas, especiais. Mas interessante é a persistência no cuidado com a pessoa. Manter, de fato, a pessoa no altar do Senhor, na brasa viva, para não se esfriar. Como é bom saber que alguém não esqueceu da gente, né, pastor? Isso é muito importante. Porque é um lembrete de Deus, né? Eu ainda amo você, né? Eu não esqueci de você. E nós somos esses representantes do Senhor. Na minha trajetória dentro da igreja, tem alguns momentos que são bem pontuais. Tem a lembrança das serenatas, que nós sempre fazíamos. Ainda dá certo isso? Dá certo, de madrugada. Pois é, a gente bater lá na porta do membro e muitas vezes eles serem surpreendidos, né? E isso é muito gostoso, a gente vê o quanto, na hora que os jovens estão ali cantando e ele revê aquelas amizades que muitas vezes ele só encontrava dentro da igreja. E como o pastor mesmo Abraão falou, às vezes é muito difícil para quem se afastou ir à igreja. E por isso da importância dos nossos pequenos grupos, porque no pequeno grupo você está em uma casa, às vezes eu vou na casa dele, ou então na casa de alguém que você se sente muito acolhido. E também eu lembro de um outro momento muito pontual, que marcou muito a minha vida, não só como secretária, mas como membro de igreja, de um pastor que pediu para cada membro da igreja convidar um amigo que estava afastado, e aí nós fomos para o condomínio dele, no condomínio, lá nós fizemos uma roda com essas pessoas, e o nosso objetivo como membros era somente escutar a dor de cada um. Fundamental. Momento escuta. Às vezes nós vamos preparados para levar um verso bíblico, mas às vezes esse verso bíblico não cai bem no momento. Então, assim, essas pessoas foram somente escutadas, acolhidas, nós oramos com elas e pronto, e não cobramos nada. Então, como membros da igreja, nós não somos juízes, nós precisamos somente acolher, ter empatia, e ser empático não é somente sentir a dor do outro, mas é andar junto com o outro. Então, esses momentos pontuais, eles marcaram muito a minha vida. Que bonito. Então, veja, são coisas simples, atos simples. Quem está batendo na portinha do seu coração? Eu gosto muito dessa, eu acho essa assim. Eu lembro que eu ainda estava conhecendo a igreja, e conheci a igreja através do pequeno grupo, por meio do meu amigo da escola. Ele me chamou para ir nesse negócio, madrugada, frio, e todo mundo na alegria tocando violão. Mas a da pizza é desafiador. Pode ser também, viu? Pode ser as duas, né? Pode. Tem também a história do Uber. Ah, é? Que você manda o Uber com a mensagem de que é
ó, esse Uber é para você, estão te esperando na igreja, ou te estão esperando no pequeno grupo. Pode ser até a moto também, mais baratinho, né? Para alguns casos. Então, assim, pastor, o que as pessoas precisam saber é que elas ainda são lembradas e são amadas. E esses momentos são realmente transformadores. Pastor Abraão, qual história mais fortaleceu sua convicção de que a gente nunca pode desistir de alguém? Olha, ano passado ainda a gente fez uma gravação e uma das convidadas que deveria estar conosco hoje, mas não deu certo, foi da Ana Cristina, ela lá da igreja do Jatobá, né? O irmão dela trabalhou e orou por ela vários meses, né? Demonstrando amor, demonstrando carinho. E hoje ela está na igreja, foi rebatizada num reencontro e é líder hoje de pequeno grupo, é secretária da igreja, é secretária distrital. E ela dizia, se não fosse esse cuidado de meu irmão, é irmão de sangue, mas também irmão de igreja, eu não teria retornado. Só um exemplo de tantas outras histórias, de que sempre vai ser preciso uma mão estendida para salvar. E só complementando a fala do pastor Abraão, nós como secretárias, muitas vezes quando nós chegamos na igreja, a gente precisa ter esse olhar mesmo de verificar quem são as pessoas que estão faltando. Eu lembro que como secretária de igreja, teve uma menina que se batizou há pouco tempo e ela adoeceu. E ela mora aqui sozinha na cidade, a família é de fora, ela trabalha aqui. E por não ter muito conhecimento, né, com a membresia, e aí eu como secretária entrei em contato com ela, perguntei por que ela não estava vindo, ela disse que estava doente e achou até assim algo meio surpreendente alguém lembrar dela. Então assim, nós precisamos nos aproximar. Às vezes nós estamos em uma igreja grande e aí algumas pessoas elas se juntam por afinidade, mas como secretário eu preciso ter um olhar geral da igreja. Saber quem são essas pessoas, trabalhar às vezes também com a própria unidade de ação, porque às vezes o secretário não conhece todo mundo, né? E se conhece, muitas vezes não consegue trabalhar com o todo. Então, trabalhando diretamente com a unidade de ação, com o pequeno grupo, passando a lista, também trabalhando com as afinidades, que eu acho que isso é muito, né, necessário e é extremamente importante, porque assim, às vezes, Miralva vai me visitar, mas eu não tenho tanta afinidade com Miralva. E quando tem alguém que já me conhece, sabe algo sobre a minha pessoa, fica mais fácil de nós nos desarmarmos e, quem sabe, aos poucos ir retornando, né, para o rebanho. Verdade, verdade. Amigos, nós estamos chegando para o finalzinho. Daqui a pouquinho a gente vai estar acabando a nossa live, mas gostaríamos da sua interação aqui. Escreva, por favor, no chat de qual distrito você é, o teu nome, onde que você vai fazer o evangelismo na tua igreja, se vai ser na igreja mesmo, na escola, no pequeno grupo, ou se você vai ter, sabe, uma linha de trabalho. Você vai começar, de repente, fazendo ação social no seu bairro. Depois, você vai para o pequeno grupo nas sextas-feiras, lembrando que você tem que fazer dia 10, aí um movimento com a celebração no teu pequeno grupo, trazendo amigos, fazendo um lanche para ele. E depois, você vai fazer na igreja, reencontro com pregações, de repente vai ter um lanche na igreja, mas não pode faltar algo muito importante no nosso evangelismo de reencontro, que é o nosso batismo. Essa é o grande momento. Esse é o que nós podemos oferecer para Deus como oferta agradável ao Senhor. Mas eu quero te lembrar que o mês de julho, que é o início da primavera, é apenas o começo de tudo que nós vamos viver aqui na BN. Já vivemos muita coisa, desde o Caleb, Semana Santa. Em junho tivemos as mulheres trabalhando com uma força tão impactante, positiva. E agora nós continuamos com o soluço. Agora nós continuamos aqui o seguinte, no início da primavera, que é julho, mas no dia 1º de agosto, nós vamos celebrar tudo o que aconteceu durante o ano e principalmente no mês de julho, no evangelismo de jovens, secretaria de toda a igreja junto. Você não pode deixar de participar do Follow, que é o nosso congresso de discipulado da Associação Baia Norte. Reforça a data aí, pastor. Gostei da Dia sua camiseta 1º de agosto. pastor. Eu estou Proteção. vestido aqui, mas tem gente que já está vestido com a camisa nova aqui, oversize só, azul. gostei Ficou de ver bonito, olha. Miralva, viu? Ficou chique, ficou diferente. Ainda dá tempo de alguém participar, se não tiver feito a inscrição, amigo? Como é que Tá, é isso? pastor, mas tem um negócio aqui, um detalhe. Nós estamos acabando as vagas de Juazeiro e Bonfim. Então, se você é desses dois lugares, corra porque falta menos de 200 vagas e a gente precisa já fechar todos os detalhes. Sebo nas canelas, então. Tem que correr
E você pode aproveitar a promoção que ainda está aberta aí de R$ 39,90, um valor bem abaixo do que seria o evento. E você que é meio de Capim Grosso, Irecê, tem um número de vaga maior, mas você não pode deixar para depois, porque está pertinho de acabar aí o nosso último lote do nosso follow. Eu vou estar lá, hein? Vai ser bênção. Vai ser bênção. Tamo junto, vamos partir então para o último bloco. Vamos e eu lá, acho que vai curtir, terminar irmão. o bloco e o nosso podcast, o RecCast. Senhor, E corta esse soluço. O soluço dele. não vai embora. Porque agora, pastor, eu preciso que, como presidente, o senhor oriente a gente qual é a função de pastores, anciãos, líderes de pequenos grupos e unidade de ação, professores da escola sabatina, como é que esses amigos, irmãos, eles podem se dedicar na obra do evangelho durante o mês de julho? Na realidade, a igreja é uma só. Nós temos várias áreas de ação. Mas não pode ser competição. Tem de ser auxílio, cooperação. Todo mundo trabalhando para um bem comum, salvar. Então, se a escola sabatina se prepara para receber as pessoas que um dia já estiveram aqui, com alegria, com motivação, um programa específico, ao longo do mês de julho, aproveitar. Não tem espaço para dizer, é só o Ministério Jovem. Não tem espaço para dizer, o Ministério da Mulher falar, não é mulher. Não, gente, nós todos somos. O pastor se envolve, os anciãos se envolvem, todo mundo se envolve. Outro dia, pastor Abraão, eu gostei de uma história. Não é? Se envolver e se comprometer. Aí a pessoa contou a seguinte história, mais ou menos. O que você prefere? Você prefere comer um ovo frito ou comer um bife? Aí a pessoa disse, para comer o ovo, a galinha se envolveu com o processo. Pastor. Mas para comer um bife, a pessoa, a vaca teve, ou o boi teve de se comprometer, que deu a vida. Completamente, né? Não é? Então, isso mesmo. gente, não basta apenas se envolver. Se envolver não tem compromisso. Tem de se comprometer. E eu fico pensando assim, se cada pequeno grupo se comprometer em resgate, se a escola sabatina se compromete em resgate, se o Ministério da Criança, Adolescente, Desbravadores, Aventureiros se compromete em resgate, se comunicação, se mordomia, se acionar, tesouraria, secretaria se compromete em resgate, o processo fica mais leve. Todo mundo fala a mesma linguagem. O pastor é aquele que está ajudando a conduzir a orquestra. Sim. Mas o que acontece? O pastor vai trabalhar um pouquinho ali, fazer um batismo ali, vai dar um estudo ali, vai fechar outra situaçãozinha ali, mas é a igreja local que faz o trabalho. Então, o que acontece? Se vai usar os domingos especiais, se vai trabalhar quartas-feiras, se vai trabalhar também nos cultos jovens, se vai trabalhar o mês de agosto com domingos especiais, se vai ser no follow, a grande celebração, o que importa é que a igreja inteira esteja comprometida com um só propósito. E pastor Abraão, aquela sua frase, eu defendo de unhas e dentes. Cada encontro, Um reencontro. um reencontro. A gente não pode deixar de perder oportunidades. Nunca vou me esquecer, pastor Gleison. Eu também fui adolescente, como muitos, e jovem, como muitos que estão por aí. Hoje eu estou um pouquinho mais, né, já sei um pouquinho. Experiente. Não, eu saí um pouquinho da fase de jovem, mas Seria o Jovem Plus? mas eu me sinto jovem ainda. Olha, mas nosso presidente, nosso secretário de tesoureiro, eles estão em tudo. Não é? Segunda coisa, eu cantava num quarteto. Mas O senhor fazia baixo? barítono. Mas, de repente, Fica a dica. uma pessoa, um dos componentes começou a se esfriar, não veio no ensaio, não veio outro. Deu problema no casamento e se afastou. Que tristeza. Se escondia de todo mundo. Se esquivava de todo mundo. Até um dia que a nova composição do quarteto, voltando de uma programação, avistou o carro dele no local duvidoso, no local impróprio. Ele estava dentro do carro com uma outra pessoa. Que tristeza. O pastor visitou e ele reconheceu e aceitou a disciplina da igreja. 20 anos se passaram.
Nesses 20 anos eu fui e fiz teologia, fui pastor em Salvador. Quando voltei para aquela cidade, tive a alegria de rebatizá-lo. Mas aquilo que você falou, pastor Abraão, uma vergonha. Ele me disse, Weber, eu não vinha com vergonha. Mas um dia eu cheguei na igreja, ele estava lá no último banco. Eu cheguei, sentei já com o pastor, com o administrador, sentei bem pertinho dele, começou a chorar. Você perto de mim, dei um abraço nele. Não dei um beijo, que não beijo um homem. Não é? Mas dei um abraço, filho, né? dei um abraço nele. Eu disse, você é tão querido, esqueça a vergonha. Jesus nunca deixou de lhe amar. Ele já tinha casado, já tinha reconsertado a vida dele, já tinha recuperado os detalhes. O Weber me ajuda. Eu disse, Marcos, dia do seu batismo. Eu quero fazer seu batismo. E foi lindo o batismo dele. A igreja toda chorava, porque ele era querido na igreja. E foi lindo. No dia do batismo dele, acabou o batismo. Aí o quarteto veio e chamou ele para poder cantar. Oh, pastor, que bonito. E ele chorava e cantava, e cantava e chorava. E me chamava para eu cantar também, e aí eu também chorava. E todo mundo chorou. Mas o que acontece? É o que diz a Bíblia, termina em festa. Houve júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Irmãos, esse é o nosso objetivo. Não pode ser competição. O departamento é meu, não é do Senhor Jesus Cristo. É cooperação. É cooperação. Pastor Weber, até só um comentário. Pastor, existe um princípio bíblico que a gente deve se lembrar, né? Na verdade, 2 versos eu queria mencionar. O primeiro aqui, quem está em pé, cuide que não caia. Ou seja, aquele que caiu um dia talvez esteve em pé, firme lá e talvez imaginou nunca ter caído, né? Mas outro princípio, lembrando de um verso, é que da mesma maneira como a gente gostaria de ser tratado, se tivesse se afastado do Senhor, a gente hoje deve tratar aquele que se afastou. Então, muitas vezes a gente só olha para aquele como um que foi fraco. E se fosse eu no lugar dele? A carne e o sangue que tenho é a mesma do outro. Então, poderia ser eu no lugar daquele. Como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar do outro? Ô, pastor Abraão, ô, pastor Cross, ninguém sabe a dor de uma ferida se não tem aquela ferida. Ninguém sabe. Quantos estão machucados? Estão precisando só que alguém pegue nos braços com amor e traga para o aprisco de novo. Às vezes foi uma palavra, falar na hora errada. Às vezes foi um olhar carrancudo que de repente deixou a pessoa desconcertada. Às vezes foi um descaso. A gente precisa lembrar de que todos nós somos feitos de carne e osso. Temos sentimentos e Deus nos ama como nós somos, não para permanecermos como estamos, mas sermos restaurados por Ele. Eu vou só dar uma contribuição. Existe uma frase que fala assim que é preciso toda uma aldeia para se educar uma criança. E aí eu gosto de dizer que precisa ser de toda uma comunidade para se buscar alguém de fora, né, da igreja. E aí um ponto que a gente também tem que parar e prestar atenção é como nós, como membros, se a nossa mente, se o nosso olhar está preparado para receber essas pessoas de volta. Porque elas já saíram, muito provavelmente, pelo julgamento, já receberam todo esse julgamento, todo esse olhar de... Também, né? Exatamente. Mas e como que a gente vai... Com que olhar a gente vai receber essa pessoa de volta? Né? Exatamente. Porque assim, o pastor foi buscar a ovelha, as 99 ficaram lá dentro. Como é que essas 99 vão receber essa que o pastor trouxe de volta? É um ponto muito importante. Nós trabalharmos também como igreja para ver como que a gente vai receber essas pessoas. A gente vai ter que ter muito mais paciência com elas, possivelmente. Né? E volta cheia de trauma, volta ferida, volta... Né? Às vezes não tem mais o mesmo brilho de antes, precisa restaurar esse brilho. E esse é um processo, né? Exatamente. Então, a gente tem a ovelhinha perdida, a gente tem a moedinha, a gente tem os 2 filhos pródigos, o que vai, o que fica, e a gente tem o pai. Todos perdidos, o pai salvo, que procura levar a salvação para os seus filhos.
E aqui vai nos levar aos últimos momentos aqui do nosso bate-papo, do nosso Hackcast. E eu quero que a gente seja bem dinâmico e responda em algumas palavrinhas. Vou começar pela Paula. Oi. Paula, uma palavra que define o reencontro. Saudade. Pastor Weber, uma atitude simples que qualquer membro pode fazer nesta semana de evangelismo. Amar. Biralva, complete a frase. Uma igreja acolhedora é aquela que... É aquela que abraça. Muito bom, parabéns. Pastor Abraão, complete. O reencontro começa quando? Ontem. Lembrando que a gente já teve alguns encontros com os nossos coordenadores e algumas secretárias e coordenadores de secretaria lá no finalzinho do mês de maio, para que em junho, no evangelismo do Ministério da Mulher, já pudesse ser lançado ali a proposta de evangelismo. Então, chegamos ao final e nós entendemos, depois de bater esse papo maravilhoso, obrigado, Miralva, obrigado, Paula, por aceitar os nossos convites, por estar aqui com a gente. Muito bom ter vocês com a gente aqui no escritório da Associação Bahia Norte, para esse encontro, para esse bate-papo, para a gente poder ouvir vocês e ter a oportunidade de levar a mensagem de vocês para outras pessoas que serão alcançadas através dos cortes, do vídeo, através dessa live que está acontecendo agora. Inclusive, você pode continuar aqui deixando o teu comentário, vai ajudar a gente a impulsionar e compartilhar com um amigo que você não está vendo online aqui. Então, agora, por favor, compartilha com o seu amigo, manda para ele, envia no WhatsApp dele e faz ele participar disso para que ele não perca nenhuma informação que foi passada aqui, para que o evangelismo de julho, o evangelismo jovem com secretaria, o nosso reencontro, ele seja o início de uma primavera de grandes coisas que o Senhor fará por nós. Pastor Weber, eu queria que o senhor encerrasse o nosso encontro de hoje, primeiro fazendo uma coisa. Motiva a gente com a mensagem que sempre o senhor faz, para a gente encerrar isso aqui, mas, na verdade, continuar a fazer aquilo que a gente aprendeu hoje, aprendeu nos encontros, nos concílios, nos treinamentos, para que o mês de julho seja, de fato, uma grande oportunidade de levar pessoas a Jesus. Interessante notar que Jesus, ele começa respondendo à murmuração dos fariseus e escribas, que eram os líderes da igreja, eram aqueles que coordenavam todo o processo. Ele fala da ovelha perdida, fala do pastor que sai à procura, e ele não dá espaço para o pastor desistir. O pastor só volta quando encontra e traz a ovelha nos braços com alegria e júbilo, e reúne os amigos e vizinhos, e você vê claramente ali, quando ele menciona, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha. Não dá espaço para ninguém reclamar, ficar perguntando, é se alegrar. Interessante que na história, na palavra da dracma ou da moeda perdida, é a mesma coisa. Quando a mulher, depois de revirar a casa, depois de acender a candeia, depois de varrer a casa, encontra, ela vai e reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Alegrai-vos, é festa. Já na terceira história, além de Jesus falar isto aqui, não é? O pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. É o mesmo quadro nas três parábolas. Só que nesta terceira parábola,
o pai começa um segundo trabalho, apontando de que tem gente que vai ter gosto ruim em tudo. Uma visão desvirtuada. O filho que ficou em casa, que nunca saiu. O filho que se achava o bonzinho e que, em comparação com o filho mais moço, não desperdiçou, não foi dissoluto, não comeu com os porcos, não cuidou de porcos, não cheirava porco, mas também não tinha amor ao pai, mas tinha o amor do pai. O pai o amava do mesmo jeito que o outro filho. Pastor Cross, no dia que eu e você, e todos nós, como igreja, tivermos essa visão do pai, a igreja vai ser outra. Deus abençoe a gente. Deus nos guarde. Muito obrigado, senhor presidente, Paula, Miralva, pastor Abraão, e a você que nos acompanhou durante esse podcast, nosso RecCast, que é o nosso encontro para a gente conversar um pouco de tudo que vai acontecer na sua igreja no mês de julho. Ficamos por aqui. Não se esqueça, compartilha com quem não assistiu, com quem não participou, deixe o seu comentário aqui, movimenta isso nos seus grupos de WhatsApp para que todo mundo receba e a gente se vê no nosso próximo encontro. Que Deus cuide de você, dos seus planos, de tudo que você ouviu aqui, para que você continuar cuidando dos filhos que já estão na casa, mas vamos juntos buscar aqueles que estão distantes e precisam voltar ao Senhor. Oro por você, você ora pela minha saúde aqui, pelo meu soluço. Obrigado aos meus amigos, foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Pastor, será que seria possível a gente também fazer uma oração, concluindo aqui? Sim, vamos, a gente sempre encerra com a oração e o nosso ministerial vai orar para abençoar a gente, abençoar você que está de casa. Santo Deus, nós louvamos o teu nome por este encontro, mas sobretudo pelo maior encontro que foi Cristo ter vindo a esta terra buscar e salvar o perdido. E nós estamos repetindo o que Cristo fez, indo também ao encontro daqueles que se afastaram do caminho do Senhor. Santo Deus, dê-nos amor pelas pessoas que estão desconectadas da graça, não da graça, perdão, mas desconectadas do ideal de Deus para suas vidas. Dê a nós todos coragem, forças, ânimo, fé, boas ideias para, de fato, buscarmos o máximo de pessoas para Cristo Jesus, não só neste período, que temos desafios aqui do mês de julho, mas sempre como um estilo de vida. Que a tua bênção alcance todas as igrejas e este lindo movimento, em nome de Jesus. Amém.